Bom, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está na nossa reunião hoje do nosso Fórum Nacional, agora Fórum Nacional de Debates Legais. O doutor Damasceno trouxe aí dois itens, dois assuntos para a gente conversar hoje, que estão acontecendo, né? Essas coisas estão acontecendo, já estão a chegada aí da reforma tributária de alguns, já alguma coisa chegando no Congresso. Com relação ao que está incomodando o pessoal hoje aí, o imposto, contribuições e impostos sobre, eu esqueci o nome agora, dos investimentos que são feitos dos Subvenções. incentivos fiscais. É, isso, subvenções. Então, são dois assuntos que estão acontecendo, estão na pauta, já tem até projeto de lei aí para poder isentar, não sei, eu não sei. Eu só li ontem rapidinho, mas quem conhece isso é o doutor Damasceno, ele que vai falar para nós aí bastante, se Deus quiser, e ajudar a gente a clarear as coisas aí para frente. Então, estejam com Deus, vamos fazer uma boa reunião, se Deus quiser. Com a palavra, doutor Damasceno. Muito bem. Bom dia a todos. Nós, como o Sandoval falou, nós temos aí na tela o nosso convite do fórum. Nós vamos falar dois temas, um sobre os projetos que foram apresentados na reforma tributária, o outro é sobre as subvenções. Eu acho que é um pequeno problema técnico. Vamos só aguardar um pouquinho enquanto é corrigido e daqui a pouco a gente... para mim não apareceu. Agora sim. Agora sim. Então, vocês estão vendo aí o item 1, tributação das subvenções, medidas em defesa das empresas. Reforma tributária, chegam ao Congresso as primeiras propostas de regulamentação. E eu acabo de receber, neste minuto aqui, o nosso amigo Antônio Alves Cabral, um projeto de lei também apresentado pelo Não deputado. completamente, porque já está, mas a visão não continua, né? Eu peço que desligue o microfone para poder ouvir a intervenção. Do deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, regulamentando a matéria que nós vamos comentar aí agora, que é sobre a questão das subvenções. Então, eu está cá chegando neste momento e eu vou aproveitar para comentar um pouquinho no decorrer do nosso programa de hoje. Então, nós vamos dar sequência apresentando o nosso institucional. Muito bem. Tributação das subvenções, medidas em defesa das empresas. Nós sabemos que isso nós já comentamos bastante aqui neste fórum, que o ano passado o governo apresentou ainda no mês de agosto, no último dia de agosto, uma medida provisória para tributar as subvenções, os incentivos fiscais, inclusive cobrar no passado das empresas que não tinham seguido as normas pertinentes ao lançamento, à contabilidade e tudo mais. Isso dava uma aplicação em torno de 30 e poucos por cento do imposto, ou seja, das vantagens auferidas com a redução das bases de cálculo do ICMS. Só que isso tinha já uma proteção legal desde 2017, através da Lei Complementar número 160. Nas discussões, o governo acabou apresentando também um projeto de lei, mas acabou prevalecendo a medida provisória, razão porque, ao ser transformada em lei no dia 29 de dezembro de 2023,
entrou em vigor logo no dia 1º de janeiro de 2024, obedecendo, na forma da Constituição, os princípios da anterioridade, tanto anual como nonagesimal, tendo em vista que o pessoal contar o prazo da publicação da medida provisória no dia 29 de agosto de 2023. Entraram nessas propostas com uma questão de eufemismo. Nós tivemos agora, recentemente, reunido na Bahia, numa reunião promovida pela ABAD, com os presidentes de entidades e executivos e pessoal também do jurídico. A matéria foi bastante discutida, inclusive levada à tela que o governo e o deputado Zé Neto, que é da Bahia, entrou via online para discutir a matéria e explicou um detalhe, que pela empolgação da aprovação da reforma tributária, que já estava nos seus finais, antes de ser aprovado na Câmara, estava para ser aprovado no Senado Federal, o que aconteceu no final do ano passado, redundando na emenda constitucional número 132, essa empolgação fez com que eles analisassem assim de forma supérflua, sem muita profundidade, a proposta do governo na tributação dessas subvenções. E assim a matéria passou e foi aprovada. E o eufemismo a que me refiro é porque o governo não falou em tributar incentivos fiscais. O governo falou, através da proposta, em conceder crédito fiscal para aquelas empresas que utilizam das subvenções. Ou seja, uma inversão na apresentação, através de um puro eufemismo, que fez com que a coisa passasse de forma bastante prejudicial às empresas. Então, o que aconteceu logo em seguida? Muitas entidades, muitas empresas entraram com as ações e os fundamentos, as teses apresentadas, na minha opinião, e eu vou comentar com vocês agora, um pouco fragilizadas, porque temos que analisar quem tem a competência, ou quem tem a legitimidade ativa, como eu li no jargão do judiciário, ativa ad causa, ou para a causa. E nós vemos o seguinte, uma medida coletiva apresentada por uma confederação traz como base de fundamentação o argumento de que a lei, assim tributando, traz a quebra do pacto federativo. Mas eu pergunto, a quem interessa o pacto federativo, ou quem tem legitimidade de defender a manutenção do pacto federativo? São os entes federados. Então, à primeira vista, quem pode argumentar a quebra do pacto federativo são a união com os estados e o Distrito Federal, ou vice-versa, incluir os municípios. Então, o pacto federativo é uma relação entre os entes federados e não entre os contribuintes. Razão porque esse argumento não é tão, digamos, não traz muita segurança para que você, como contribuinte, venha ser beneficiado ou que faça com que o judiciário entenda dessa forma. O outro argumento apresentado nas propostas levadas ao judiciário é a quebra da imunidade tributária recíproca. A quebra da imunidade tributária recíproca também diz respeito aos entes federados, que um não pode tributar a receita do outro. Da mesma forma, não estamos tratando de tributação do contribuinte, mas do contribuinte da iniciativa privada. Nós estamos aí nessa linha de raciocínio, defendendo também interesse próprio das unidades federadas. Eu vejo que o contribuinte não tem legitimidade para discutir essa matéria. O outro, quebra da segurança jurídica. Aí sim, aí tem fundamento, porque as empresas vinham num diapasão de onde conseguirem sustentar-se em certas regiões através de alguns incentivos fiscais para fortalecer o comércio interno, a indústria interna,
em cada estado, e ao mudar e trazer a tributação dos incentivos fiscais dados principalmente pelos estados, mas a lei é estado, município e União, mas principalmente pelos estados, nós estamos quebrando um ritual em que a empresa se estabeleceu, contratou, expandiu sua estrutura, sabendo do seu custo operacional. No momento em que a União tributa a esses incentivos fiscais que foram dados pelo Estado ou pelos municípios, pela própria União, ela está quebrando essa segurança jurídica que fez com que o investidor investisse no seu negócio. Então, esse argumento é muito forte e é muito importante para que se leve à discussão no Poder Judiciário. O quarto item, e isso sou eu quem levanta, trata-se da tributação sobre base inexistente. Como é que diz a questão da base inexistente? Nós temos dentro dos incentivos fiscais, principalmente para o comércio, dois caminhos que são adotados pelos estados. Em sua maioria, os estados reduzem a base de cálculo do ICMS e aplicam a alíquota interna cheia, porque eles não podem reduzir a alíquota interna em virtude de norma constitucional, que estabelece que a alíquota interna não pode ser inferior à alíquota interestadual, e essa alíquota interestadual é estabelecida pelo Senado Federal, e nós temos ela de 7% e de 12%, então não pode ser inferior a 12% a alíquota interna. Os estados, as unidades federadas, melhor dizendo, estados e Distrito Federal, utilizam a ferramenta da redução da base de cálculo. Então, o valor da mercadoria é reduzido no cálculo do ICMS, para que o resultado da tributação equivala a um percentual reduzido, ou seja, 12% ou 10%, dependendo de alguns estados. Essa redução da base de cálculo, ela vai implicar num faturamento também reduzido. No faturamento reduzido, porque a nota fiscal já é emitida com o preço reduzido do produto em virtude da redução da tributação. O outro caminho adotado por poucas unidades federadas é da concessão de um crédito tributário, de um crédito fiscal. Então, o faturamento é feito, a nota fiscal sai com a alíquota cheia e a base cheia e o faturamento é cheio. Na hora de apurar o ICMS a ser recolhido, há um crédito a ser deduzido do ICMS na apuração, e o ICMS recolhido ele vai pelo valor inferior. A norma dizia que esse crédito é lançado e também é abatido da base de cálculo do PIS, da COFINS, do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da contribuição social sobre o lucro. Essa tributação o governo federal está obtendo e está obrigatória desde o dia 1º de janeiro, porque a lei está em pleno vigor. Essa daí eu entendo, inclusive, que ao determinar a não tributação em cima destes valores para a unidade federada, se a legislação for estadual, ela está entrando numa seara da tributação federal. Então, é uma questão discutível. Então, nós vemos essas 5 linhas de raciocínio que podem ser adotadas exatamente nas ações judiciais. Mas, inclusive, no encontro que nós tivemos na Bahia, ficou também estabelecido que as entidades estaduais e a distrital deveriam buscar o caminho do judiciário para apresentar as ações, escolhendo o melhor raciocínio a ser aplicado conforme o seu jurídico, e sempre em ações coletivas que não fujam dessas normas que nós, ou desses pensamentos ou teses que nós apresentamos aí. Mas também ficou decidido que as entidades trabalhariam no sentido de apresentação de projeto de lei que viesse a modificar exatamente o que está posto na lei que nós estamos comentando. Então vejam bem, projeto de lei, principalmente no setor comércio, porque o que nos interessa é o setor comércio, né? Então o projeto de lei
nós ficamos incumbidos de apresentar uma minuta e estamos fechando para a apresentação, mas o Antônio Cabral, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista da Bahia e ex-presidente da ASDAB, me encaminhou agora recentemente, me encaminhou aqui, já estava no ar, o projeto de lei número 1009 de 2024. Ele foi apresentado na Câmara Federal pelo deputado Mendonça Filho, da União de Pernambuco. E o projeto de lei, ele é de fácil entendimento. Diz o seguinte: o disposto na Lei 14.789, de 29 de dezembro de 2023, não se aplica aos incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao imposto previsto no inciso 2 do caput do artigo 155, ou seja, o ICMS, né, da Constituição Federal, sob a forma de crédito presumido ou de outra forma de redução do imposto a pagar após a sua operação, ou seja, crédito presumido ou redução da base de cálculo, conforme nós comentamos aí. O artigo 2º da proposta diz o seguinte: os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais. Por que benefícios fiscais ou financeiros fiscais? Essa é a terminologia utilizada pela Lei Complementar número 160 de 2017, quando também exclui essa tributação. A que se refere o artigo 1º da proposta, não integrarão a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, PRPJ, da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, da contribuição para o PIS e da contribuição para a COFINS. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo, do artigo 2º, independe da demonstração da destinação do incentivo fiscal. Isso é importantíssimo, porque a lei diz que você tem que apresentar, para ter um benefício fiscal, coisa que o comércio não tem nenhum, lá junto à Receita Federal, a destinação do crédito presumido ou a destinação da subvenção. Se essa destinação for para investimento, receberá um crédito fiscal. Se for para custeio, não terá direito a nenhum crédito fiscal. Então, a proposta do deputado Mendonça Filho é no sentido de que ele não tem que explicar a destinação. Basta que esteja previsto na legislação estadual e ela esteja dentro daquelas normas previstas na Lei Complementar número 160, que foi através do PLP 05, que redundou na Lei Complementar número 186, oriunda de projetos das entidades de classe que nasceram dentro deste fórum, até 2032 para o comércio, equiparando-se à indústria. A justificativa é a justeza das propostas, e eu comungo plenamente com o que está proposto pelo nosso deputado, que é essa a finalidade. Obviamente que nós precisamos entender que recentemente, recentemente, em dezembro propriamente dito, o governo conseguiu aprovar essa lei. Essa lei, ela não tem, com a nova lei, nós não temos como trazer de volta a vida da norma anterior, ou seja, no Brasil não há o princípio da repristinação, ou seja, dá-se vida a uma norma legal morta ou extinta por outra norma. Então, por esse motivo é que você não pode simplesmente revogar o artigo da lei X ou da lei Y. Você tem que criar uma nova norma, e a nova norma que trata da mesma matéria em pé de igualdade, ela se sobrepõe à anterior. Então, a nova norma para que estabeleça as regras pertinentes às subvenções e aos incentivos fiscais do comércio, principalmente do comércio, que é o que está posto aqui pelo Mendonça Filho. Então, nós vamos concluir também a nossa proposta e mais uma será apresentada. Já tem os deputados que vão assinar, mas eu comungo da ideia do que está posto nesse projeto de lei 1009 e que ele seja apoiado pelas entidades de classe para que venha a suprir essa necessidade premente e urgente das empresas que foram prejudicadas por essa tributação
Essa tributação, eu digo que só para o comércio representa em torno de 4 a 5% do custo operacional da empresa. Essa tributação que ela no resultado final dela. Eu ainda quero voltar esse slide aí, porque também hoje, e a matéria é quente, também hoje foi publicada no Diário Oficial da União a Instrução Normativa RFB número 2184 de ontem, de 2 de abril, mas foi publicada hoje, que dispõe sobre a autorregularização incentivada de débitos tributários apurados em decorrência de exclusões efetuadas em desacordo com o artigo 30 da Lei 12.973, de 13 de maio de 2014. O que é esse artigo 30? Esse artigo 30 que regulamentava, por uma alteração na Lei Complementar número 160, a destinação dos incentivos e a não tributação dos incentivos que nós estamos comentando. A lei, esse dispositivo foi revogado pela Lei 14.789, de 29 de dezembro de 2023, e o governo entende que deve cobrar o passado, os últimos 5 anos, das empresas que utilizaram esse crédito, essa redução de base de cálculo ou crédito presumido sem obedecer o que estava disposto no artigo 30. Então, mandou cartinha para todo mundo, as cartinhas amorosas, dando prazo para que todos viessem regularizar. E agora, com essa instrução normativa, vem a norma e o caminho a ser aplicado. Ele diz que os débitos que existem, né, no passivo das empresas, em virtude da não obediência às normas do artigo 30 da Lei 12.973, devem ser declarados pelas empresas. E ao ser declarado pela empresa, através agora dessa autorregularização incentivada, para o pagamento em até 10 parcelas, eu não vou passar todo o detalhe, que a instrução é um pouco longa, mas eu remeto vocês à leitura da instrução normativa, você terá um abatimento de 80% do débito total. E você pode também parcelar isso até 60 meses, com a redução de 50% desse débito. Então é matéria de hoje, e eu remeto vocês para a leitura. Mas o importante é que nós temos 2 caminhos a defender as empresas: o caminho do judiciário e o caminho da negociação através de projeto de lei. Os dois, um não prejudica o outro, porque as ações, ela pode ser, você pode desistir a qualquer momento. Então as entidades deverão apresentar suas ações, ou as empresas mesmo, mas o aconselhamento é que sejam as entidades, e o projeto de lei, os projetos de lei devem tramitar normalmente no Congresso Nacional com a intenção de reversão dessa tributação. Segunda matéria, regulamentação da reforma tributária. A regulamentação da reforma tributária, nós já tivemos 3 projetos de lei. O primeiro projeto de lei regulamentador, projeto de lei complementar, foi do príncipe, Filipe de Orleans e Bragança, mas a proposta dele fica mais ou menos no limbo. Por que isso? Porque ele regulamenta a regulamentação, né, do imposto seletivo. Então a emenda constitucional número 132, ela já traz as condições do que seria, como proceder em relação ao imposto seletivo, e remete para uma lei complementar a instituição e os procedimentos em relação ao imposto seletivo. O que tem na Constituição, através da emenda constitucional número 132, é o que vem na proposta da lei, que diz que lei complementar regulamentará. A Constituição já diz isso. Então não precisa uma outra lei complementar dizer que outra lei complementar vai regulamentar. Então não precisa de 2 leis complementares, dizendo que a outra regulamentará, porque isso é matéria constitucional e já está no bojo da Constituição. As outras 2 que nos interessa comentar é o PLP. Por que PLP? Que é projeto de lei complementar. Número 35 de 2024, são 30 deputados que assinam, mas encabeçado pelo deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, e vocês analisando lá o teor desse PLP, vai encontrar o nome dos outros 29 deputados
que assina. Ela institui a Cesta Básica Nacional de Alimentos. Então, você vê o seguinte, se vocês acompanharem a mídia atual, diz que o governo federal, aliás, a Constituição, uma modificação inserida pela Emenda Constitucional número 132, diz que o governo federal deveria apresentar, até o final de março, aí, nos próximos de 90 dias, os projetos de lei complementares que regulamentariam a emenda constitucional. Não foi apresentado. Então, eu já estou lendo aqui na matéria do Valor Econômico, que diz que os projetos, 4 projetos estão prontos, as comissões especiais estabelecidas para a elaboração já apresentaram ao Bernardo App. Bernardo App ontem teve uma reunião com o ministro da Fazenda para discutir a matéria. A matéria vai ser discutida amanhã novamente e em seguida levada à presidência da República para até o dia 15 de abril ser apresentada ao Congresso Nacional. Antecipando as medidas do Poder Executivo, os deputados, 2 grupos de deputados apresentaram esses 2 projetos que estão na tela que os senhores estão vendo. O primeiro projeto de lei complementar é o 35 de 2024, nós vamos já dissecar um pouco, que trata da Cesta Básica Nacional de Alimentos. O importante desse projeto é que tem um dispositivo dizendo que o governo federal poderá já adotar a isenção plena ou a não tributação dos produtos em relação aos tributos federais que recaem sobre eles, já a partir da publicação desta lei. O outro projeto é o PLP 37, de 2024, também encabeçado 2 deputados do Novo de São Paulo assinam, principalmente a deputada Adriana Ventura. Ela que encabeçou, mas tem um outro deputado que assinou. São só 2 deputados do Partido Novo de São Paulo. Dispôs sobre a integração dos contenciosos administrativos tributários relativos ao imposto sobre bens e serviços, IBF, e a contribuição sobre bens e serviços. É sabido que a emenda constitucional número 132 acrescentou um dispositivo à Constituição Federal estabelecendo a criação de um colegiado no molde do CAF, no molde do Comitê Gestor do Simples Nacional, para gerir a matéria relativa ao IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E ficaria fora, a critério do CAF, né, que é tributo federal, a CBS. Essa proposta vem para trazer uma correlação entre o CAF, o Comitê Gestor do Simples Nacional e o Comitê Gestor do IBS. Então, traz algumas vinculações, alguma não, que nós vamos comentar já. Então, vamos ver agora sobre o 35, PLP 35. Cesta Básica Nacional. Primeiro, alíquota zero em todas as suas fases. O que quer dizer isso? Se o produto sai lá da origem, ou seja, da plantação, da horta, ou de onde está sendo plantado o produto, ou sai para a industrialização e depois vai para a venda no comércio, esses produtos eles serão isentos de toda a tributação IBS e CBS a partir da sua origem até o consumo final. Esses produtos, obviamente, são só os destinados ao consumo humano. Então, houve um decreto, publicação de um decreto pelo governo federal, dizendo mais ou menos quais seriam as origens dos produtos que iriam compor a cesta básica. A Constituição, com a emenda constitucional número 132, diz que ela será mais ou menos regionalizada em virtude dos produtos de certas regiões que são mais consumidos. E em virtude disso, esse projeto de lei traz a relação dos produtos, com alguns acréscimos, obviamente, atendendo à agropecuária. Nós vamos começar logo por eles aí. Produtos de proteínas animais, que é o item 1, incluindo carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultante do abate de aves, leporídeos, gado bovino, bufalino, caprino,
ovino e suíno, além de peixes, crustáceos e outros invertebrados aquáticos. Então, proteínas animais estão incluídas nesse item 1 do artigo 1º, do artigo 2º, obviamente, da proposta. Continua o PLP 35. Leite e laticínios, que é a matriz. Aí vem, independentemente da forma como apresentados, inclusive soro de leite, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidos conforme previsão legal específica. Quer dizer, esses produtos de fórmulas infantis têm a sua previsão própria na legislação. Queijos, manteigas, requeijão e creme de leite. São os produtos derivados do leite e seus laticínios. Item 3, margarina. 4, ovos de aves e mel natural. Produtos hortícolas, frutas e hortaliças, café, chá, mate, especiarias e infusões, trigo, farinha de trigo, rosca e mandioca, farinha de trigo, farinha de rosca, farinha de mandioca. 9, milho. 10, farinha de milho, tais como fubá, grites de milho, canjiquinhas e flocos de milho. Demais farinha derivada de cereais e féculas, raiz e tubérculos. Pães, biscoitos, bolos e misturas próprias. Massas, melhor dizendo, alimentícias, molhos preparados e condimentos. 15, açúcares, sal, óleos e gorduras. Arroz, feijão e pulses. Para quem não sabe, pulses são sementes secas. As sementes que você compra são sementes secas. Poderia dizer assim, não, mas o feijão não é uma semente, mas não é considerado semente para o efeito dessa classificação. São sementes secas. Sucos naturais sem adição de açúcar e conservantes. Água mineral, natural ou potável, que tenha sido evasada com ou sem gás. Castanhas e nozes. Eu acho que é essa relação que eles apresentaram aí. Então, nós temos o PLP 35 com essa composição. Aí a proposta que está cesta básica. Lembrando aos senhores e senhoras que tem um dispositivo desse projeto de lei complementar que autoriza o governo federal já de imediato, logo após a aprovação da lei ou publicação da lei, já também reduzir para a carga zero os tributos federais em cima desses produtos. Essa é a cesta básica proposta no início da regulamentação da reforma tributária. Analisando esses produtos da cesta básica, isso traz benefícios principalmente para as classes menos favorecidas. E numa pesquisa feita, depois eu trago no próximo encontro, feita por uma advogada, o reflexo da reforma tributária no que diz respeito às mulheres no Brasil, por um estudo que foi feito, é muito salutar, porque a maioria dos lares brasileiros hoje são administrados pelas mulheres. E ao ter uma cesta básica destinada à alimentação básica de todas, as famílias que são administradas pelas mulheres sairiam beneficiadas. E, nesse caso, um lado social muito acentuado para essa proteção aos que são menos beneficiados pelas receitas de seus salários. Vamos ao PLP número 37, apresentado, como eu disse, pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. O artigo 1º, ele traz uma regra geral, e o parágrafo 1º do artigo 1º da proposta diz o seguinte: em atenção ao disposto no artigo 149b da Constituição Federal, esse artigo 149b da Constituição Federal é uma inserção da emenda constitucional número 132, que diz que será criado um colegiado para regular
o IBS e, ao mesmo tempo, se relacionar com o CAREF, que hoje julga os atos pertinentes à CBS ou aos tributos federais. E diz que lá tem que haver plena harmonia entre esses colegiados. Então, para regulamentar esse dispositivo, é essa a proposta do PLP 37 de 2024. E diz o seguinte: em atenção ao disposto no artigo 149b da Constituição Federal, o IBS e a CBS deverão observar as mesmas regras, sendo vedada à Receita Federal e ao Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços editar atos normativos que conflitem entre si. Então vejam bem, a Receita Federal, que vai regulamentar a CBS, e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que vai regulamentar, obviamente, o IBS. Então as normas oriundas desses dois órgãos não poderão trazer conflito entre si. Deverão seguir as mesmas normas para facilitar a vida e o controle dos contribuintes. O parágrafo 2º do mesmo artigo da proposta diz o seguinte: a competência para decidir o contencioso administrativo relativo ao IBS é do Conselho Tributário do IBS, aquele colegiado criado por 27 componentes, que nós já comentamos e está previsto na emenda constitucional. Então, o IBS, toda a questão do contencioso ou do litígio administrativo será decidido pelo Conselho Tributário do IBS a ser instituído. O artigo 3º diz o seguinte: a competência para decidir o contencioso administrativo relativo à CBS é das delegacias da Receita Federal do Brasil de julgamento e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, CAV, já existentes hoje. Ou seja, não está retirando da União a competência para instaurar processo administrativo e analisá-los e julgá-los, impondo ao contribuinte as penalidades já previstas em lei, porque as normas hoje pertinentes ao PIS e à COFINS, elas poderão ser transplantadas para aplicação em relação à própria CBS, que já entra em vigor plenamente no dia 1º de janeiro de 2027. Eu não sei se... Vamos lá. Deixa eu passar mais um pouquinho. Eu encerro aqui a apresentação dos slides e lhes explico o seguinte: óbvio que esse projeto de lei, o PLP 37, é bem maior, mas traz normas procedimentais. Essas normas procedimentais, elas copiam praticamente o que já tem nas normas pertinentes hoje aos procedimentos de respeito ao processo administrativo tributário. Então é matéria que não vem muito em relação de respeito à nossa reforma tributária. Assim sendo, os temas que nós trouxemos hoje são esses, e para darmos andamento às orientações ou à discussão sobre a regulamentação dos projetos de reforma tributária. Presidente Sandoval, devolvo a palavra para os debates dos que estão nos acompanhando e participando conosco do nosso encontro de hoje. Doutor, bastante complicado, bastante confuso. O que me chamou mais a atenção, né? É claro que eu vou depois pegar o seu vídeo que você grava e nos envia e vou lidar com isso com um pouco mais de tempo. Mas o que me parece, só me parece que com relação à proposta de que o produto, por exemplo, milho, o produto, por exemplo, trigo, ele vem desde a origem sendo que vai na cesta básica, né? Que vai sendo isento, 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 isento. Acho que o governo perde com essa nova composição da cesta básica. Eu acho que vai ficar muita coisa aí sem recolher nada, com relação à cesta básica anterior. Eu estou em dúvida disso, mas eu tenho que externar. E quem entende disso é você, mas eu tenho a impressão que o governo vai perder receita. Não que eu quero que o governo cobre. Nós estamos aqui lutando pela nossa categoria. Eu tenho só a sensação de que ampliou demais as isenções da cesta básica. Essa é a impressão que ficou pelo que você comentou aí. Sandoval, quando nós estávamos discutindo a matéria sobre
chama Emenda Constitucional, a proposta de emenda constitucional número 45, que acabou aglutinando a 110, a 128 e a 158 e chegando ao texto final, a emenda constitucional número 132, se discutiu muito quanto à variação da alíquota padrão do IBS e juntamente com a da CBS em virtude dessas exceções. A exceção são aqueles incentivos fiscais que não estão discutidos ainda em alguns segmentos, que saem. Os incentivos fiscais eles vão sair a partir de 2033 do segmento econômico e passa a ser só por produto, né, porque vai fazer tudo para produto, reduzindo 60%, reduzindo 80%, reduzindo 20% na lei. Essas exceções somadas à não tributação da cesta básica é que faz com que houvesse a perspectiva de elevação da alíquota padrão, que seria inicialmente prevista em 22% e já se estava numa média de 27,5%. Então a ascensão da alíquota padrão é que vai suprir a isenção ou a não tributação dos produtos da cesta básica. Então o governo não perde nada. O que vai ser equalizado, os produtos serão mais tributados para compensar a perda de receita ou a não receita oriunda dos produtos da cesta básica. A finalidade é exatamente equalizar o consumo para que as classes menos favorecidas sejam mais beneficiadas e as mais favorecidas paguem essa diferença. Mas não há previsão de redução de arrecadação em hipótese alguma. O que vai diminuir do custo das empresas é a redução das obrigações acessórias, no final das contas, porque haverá redução de muitas leis. Nós estamos vendo o seguinte: nós temos 5 mil e tantos municípios, nós temos 27 unidades federadas. Então, pega esses 5 mil e tantos benefícios, mas essas 27 unidades federadas vão ser transformadas em 4 leis complementares. Então, as obrigações legais pertinentes à atuação das empresas que vão ficar reduzidas. E ao reduzir essas obrigações, esse trabalho das empresas no seu dia a dia, elas vão se dedicar mais ao seu negócio e, obviamente, produzir mais. Mas não há previsão e nunca houve previsão, desde a primeira proposta, de que houvesse perda de arrecadação, nem pela União e nem pelos Estados. Tá bom, obrigado. Aberta a discussão, ou continua a discussão. Doutor Fernando, por favor, sua contribuição. Fica para a próxima, professor Damasceno. Doutor, falou sobre vários temas, né? Aí, a exemplo do presidente, aí depois eu vou ter que revisitar, né? O encontro de hoje no YouTube, né? Para poder absorver tudo que foi falado hoje. E só agradecer pela oportunidade aí de participar aí com os senhores. Muito obrigado, doutor Fernando. Presidente Milton, deseja usar a palavra, presidente Milton? Eu acho que o Milton deve estar tomando um cafezinho, sem tributação. A palavra está facultada. Doutor Batesto, deseja algum comentário? O Milton apareceu um minutinho, Matheus. Milton, por favor, presidente da ACAD. Está sem som, Milton. Pois não, Damasceno? Você deseja comentar acrescentar alguma coisa, fazer algum questionamento? Amigo, eu confesso que é tudo muito confuso, né? É uma série de entendimentos que a gente tem que levar para a ponta do lápis para poder progredir. Eu não consigo ter embasamento para isso aí, não. Até como eu disse, o seguinte, a função do fórum é colocar em discussão o que está sendo proposto para nós acompanharmos de per si as matérias que são relativas à regulamentação. Então, como disse, foram apresentados 2 PLPs, um sobre a cesta básica, dando limite aos produtos que poderão compor a cesta básica nacional. Obviamente, nós vamos ter uma outra cesta básica, que é a estendida, né, que vem com os produtos que não serão 100%, então vai ter mais alguma outra cesta básica.
Mas hoje é essa daí. Nós estamos trazendo os produtos só para mostrar para vocês, para ser acompanhado, porque já está começando a disputa entre alguns segmentos para tirar alguns produtos e outros para colocar outros produtos. Então essa aí não é a definitiva, porque é uma proposta, ainda vai ser discutida. Então, vamos ver, os produtos que estão aí são esses aí. Deve algum sair e o outro entrar? Não foi beneficiado algum? Essa é o começo da discussão. Quanto à questão da regulamentação do comitê, da CBS, não cabe muita discussão, porque os limites daquilo dali já estão estabelecidos na Constituição Federal através da emenda constitucional número 132. Então não cabe maiores discussões. E eu entendo que, à primeira vista, haja muitas dúvidas, mas a função realmente é nós registrarmos esses esclarecimentos, esse debate, para ficar disponibilizado para que a releitura possa trazer maiores luzes e as dúvidas possam ser esclarecidas em encontros futuros. Pois não, Matheus, agora você tem a palavra. Doutor, era sobre o comitê do IBS mesmo, o senhor já respondeu aqui, né? Já está previsto na emenda e tudo mais. E vamos ver os próximos capítulos, né? Isso é feito como novela. Fica um capítulo que você fica com a vontade de ver logo o seguinte, e às vezes não. É uma novela, é Exatamente. uma novela que nós vamos ainda continuar pelos 90 dias mais ou menos, enquanto esses projetos, até o meio do ano mais ou menos, né? Porque depois de todos vão trabalhar em eleição municipal. Mas até lá eles querem, até o final de junho, aprovar como está sendo muito discutido, eu acredito que consiga aprovar a regulamentação. A regulamentação traz essas nuances. Alguns produtos são mais regionais, o Sandoval levantou um tema muito importante, e quando nós falamos dos pães, das massas, biscoito, a farinha de trigo não é produzida no Brasil, né? Então ela é produto da importação. E como diz que em todas as fases, então isso significa que você vai importar sem tributação? Como é que é isso? Na importação não vai ter a tributação interna? Então como é que fica isso aí? Realmente essa proposta, eu acredito que vai ser revista, porque nos produtos de origem nacional, acredito que seja mais fácil. Mas nos produtos cuja matéria-prima é importada é um pouco mais complicado, porque, em verdade, vai trazer um aumento muito acentuado da alíquota padrão nos demais produtos. Então, é uma matéria que é posta para discussão, aqui não tem nada definido, é só para nós irmos discutindo e irmos acompanhando, e, dentro do possível, apresentando as novidades necessárias, as propostas necessárias para o melhor entendimento. Se alguém quiser mais algum comentário, a palavra está facultada. Eu vou aproveitar, doutor, no começo da sua fala, nós falávamos sobre esse projeto do Mendonça Filho, que é vamos dizer, a medida provisória entrou em vigor dia 1º de janeiro, agora tem um projeto de lei. Se você puder dar mais uma repassada, eu estou sendo egoísta aqui, com perdão os meus companheiros, mas realmente ficou assim, o que devemos fazer em termos institucionais para colaborar com isso? O que você julga que a gente deva fazer? Muito bem. O projeto é de hoje, né? Então, existe um compromisso, um pacto para que as entidades trabalhem nas duas frentes. A primeira frente é o judiciário, questionar a legalidade ou a constitucionalidade da lei que foi imposta, e a outra é trabalhar nos projetos de lei que venham em favor da reimplantação do direito à não tributação dos incentivos fiscais. Essa foi a primeira proposta. Então, o que ele está propondo é que, independente do incentivo fiscal ser para o custeio ou ser para custeio ou... eu esqueci a outra palavra. Que ser para o custeio, independente de que seja... Investimento. Investimento, Investimento. Independente de ser para investimento ou para custeio, o direito a não tributar esse benefício dado pelo Estado, ou dado pela própria União, ou dado pelos municípios, não seja tributado por outro ente federativo. Então, se o ICMS é o incentivo fiscal dado ao Estado para fortalecimento do comércio interno de cada unidade, não cabe à União tributar essa diferença ou esse incentivo. A proposta do Mendonça Filho é nesse sentido, ou seja, repor a situação,
ao estado em que se encontrava no dia 31 de dezembro do ano passado. É voltar ao que era e que perdurou desde 2017 até 31 de dezembro, né? Isso é 2014, melhor dizendo. Mas em 2017 ela veio fortalecer o comércio e veio por terra, caiu por terra no dia 31 de dezembro de 2023, quando entrou em vigor esta lei no dia 1º de janeiro. O que ele está propondo é o retorno ao estado em que se encontrava a tributação no dia 31 de dezembro de 2023. Ou seja, merece nossos aplausos e nosso apoio. Muito bom. Ok? Mais alguma colocação? Assim, sendo, agradecendo a presença dos presidentes, dos colegas e dos executivos e de todos que aqui estão conosco hoje, fica o convite para o nosso próximo encontro e, obviamente, que nós vamos ter até o dia 15 de abril a apresentação das propostas do Poder Executivo. Nós já vamos deixar marcado para o dia 24 de abril o nosso próximo encontro, dia 24 de abril. Passa a palavra ao presidente da mesa, o senhor Sandoval de Araújo, para o encerramento oficial do nosso encontro de hoje. E a todos vocês, muito obrigado. Você está sem áudio, Sandoval. É verdade. Muito bem. Muito obrigado a todos, a presença de vocês todos. A gente começou a entender um pouquinho, pelo menos eu comecei a entender um pouquinho essas coisas que são seríssimas, são muito importantes para o nosso segmento. Quero agradecer ao doutor Damasceno por esse esforço. A gente está trazendo coisa que está acontecendo hoje, né? Então, a gente tem que ficar atento e agradecer a possibilidade de a gente poder ter esse fórum para discutir tudo isso e fazermos o que for melhor para o nosso segmento. Muito obrigado a todos. Tenham todos ainda uma metade de semana muito boa. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima nossa reunião. E que o time de vocês ganhe desde que não seja do meu. Tá certo. Obrigado, até mais, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Boa tarde a todos, obrigado. Obrigado. Muito obrigado, boa tarde.